Sejam muito bem-vindos, amigos queridos, para mais uma reflexão do nosso grupo de estudos espíritas Missionários da Luz. E é sempre uma alegria aos sábados a gente voltar naquelas histórias do tempo de Jesus, que vem com histórias tão maravilhosas, né, sobre o momento em que ele passava aqui em carne e osso pela terra, trazendo ensinamentos tão maravilhosos que foram relatados por tanto tempo que até hoje tocam e sempre tocarão o nosso coração como humanidade, né? E hoje eu trouxe aqui para a gente refletir um conto, psicografia do Chico Xavier, pelo espírito Irmão X, que se chama Inesperada Observação. E lá, Irmão X nos conta que assim que a fama de Jesus tinha se espalhado fartamente, todo mundo conhecia ele, né? Em torno ali de Genezaré, dizia-se que o Messias jamais desprezava o ensejo de ensinar o bem, através de todos os quadros da natureza. Todo mundo já conhecia ele por essa fama que ele tinha, em que ele olhava situações corriqueiras do dia a dia que eles estavam acostumados a viver e trazia ensinamentos sobre o bem, sobre o amor, sobre o belo, né? Ante as ondas revoltas, Jesus comentava as paixões que devastavam as criaturas. Contemplando algum ninho com filhotes tenros ali, acabados de nascer, exaltava a sublimidade dos elos de família. À frente de flores do campo, ele louvava a tranquilidade e a segurança das coisas simples. Quando ouvia o cântico das aves, ele se reportava às harmonias do alto. Ocasião houve em que de uma semente de mostarda ele extraiu um glorioso símbolo para a fé. E numa tarde fulgurante de pregação consoladora, ele encontrara inesquecíveis imagens do reino de Deus, lembrando um trigal. Ele explicou sobre o amor celeste recorrendo a uma dracma perdida. E surgiu um instante, ó surpresa divina, em que o Cristo subtraíra a infortunada pecadora do apedrejamento, usando palavras que lhe denunciavam a perfeita compreensão da justiça. Reconhecia e proclamava a sabedoria dele. Porfiavam os discípulos em lhe arrancarem referências nobres e sábias palavras. Por mais se revezassem na exposição de feridas e maldades humanas, curiosos de aprender-lhe a conceituação da vida, o mestre demonstrava incessantes recursos na descoberta da melhor parte. E era interessante porque era sempre assim, né? Os discípulos vinham, traziam, comentavam situações, como se eles esperassem assim, ó, agora Jesus vai falar alguma coisa ruim disso aí, né? Agora ele não vai falar que isso aí não está certo. E Jesus sempre ensinava os seus discípulos e todos aqueles que estavam ao seu redor a aprender coisas boas e a ver a melhor parte de tudo, convidando a tudo e a todos para uma transformação interior, uma transformação moral, uma transformação para o bem. Como ninguém sabia advogar a causa dos infelizes e identificar atenuantes para as pautas alheias, guardando o respeito que sempre consagrou a ordem, guerreava abertamente o mal e chicoteava o pecado. Entretanto, estava pronto invariavelmente ao socorro e amparo das vítimas. Se vivia de pé contra os monstros da perversidade e da ignorância, nunca foi observado sem compaixão para com os desventurados e falidos da sorte. Jesus sabia separar o pecado do pecador, nos ensinava a tirarmos e destruirmos o pecado, mas a acolhermos e levantarmos o pecador, que tinha semente divina, que tinha luz celestial dentro daquele coração. Levantava e animava sempre, estimulava as qualidades superiores sem descanso, surpreendia ângulos iluminados nas figuras aparentemente trevosas. Sempre via o lado bom, sempre via a luz e ensinava a luz em todas as situações. Impressionados com aquela afeição dele, Tiago e João, certa vez, quando regressavam de uma rápida estada lá em Cesareia, traziam espantados o caso de um ladrão confesso, que fora ruidosamente trancado num cárcere. Pisando Cafarnaum de retorno, Tiago disse ao irmão, após relacionar as dificuldades do prisioneiro: "Que diria o senhor se viesse a sabê-lo? Tiraria ilações benéficas de acontecimento tão escabroso? Foi muito ruim, né?" Eles pensavam. Será que Jesus vai conseguir ver algo de bom em tudo que ele fez, né? E ouvido pelo irmão com indisfarçável interesse, ele rematou: "Vou lhe dar notícias do sucedido."
E assim foi. Depois de abraçarem Jesus de volta, o filho de Zebedeu passou a narrar-lhe a ocorrência desagradável em frases longas e inúteis. O criminoso de Cesareia descreveu prolixo. Fora preso em flagrante, em seguida a audaciosa tentativa de roubo, que perdurara por 6 meses consecutivos. Conhecia através de informações vasto ninho de joias pertencentes à importante família romana, e por 180 dias cavara ocultamente a parede rochosa, de modo a pilhar as preciosidades, sem testemunha. Fizera-se passar por escravo misérrimo, sofrer açoites na carne, padecer a fome e sede, por determinações de capatazes insolentes. Trabalhara de sol a sol, num campo não distante da residência patrícia, tão só para valer-se da noite, na transposição do obstáculo que o inibia de apropriar-se dos camafeus e das pedras, das redes de ouro e dos braceletes de brilhantes. Na derradeira noite de trabalho sutil, foi seguido pela observação de um guarda cuidadoso, e quando mergulhava as mãos ávidas no tesouro imenso, eis que 2 vigilantes espadaúdos agarraram-no pressurosos. Buscou escapar, mas debalde. Rudes bofetadas amassaram-lhe o rosto, e de braços duramente golpeados corria profusamente o sangue. Aturdido e espancado, depois de sofrer pesadas humilhações, o infeliz agonizando, fora posto a ferros em condições nas quais talvez não lhe seria dado esperar a sentença de morte. E os discípulos contaram isso para Jesus naquele tom de quem está contando uma fofoquinha mesmo. Olha só, mestre, o que aconteceu, na certeza de que diante disso, de tudo que aquele homem, né, que o criminoso fez, que Jesus ia dizer, realmente aí não tem algo de bom para a gente ver, para a gente tirar. Achando que Jesus naquele momento finalmente ia chegar e ia condenar alguém. Que erro, né? O mestre ouviu a longa narrativa em silêncio, deixou eles falarem, empolgados, contarem tudo aquilo que eles querem sabendo. E porque observasse a atitude de expectativa ali dos aprendizes, nele fixou aquele olhar que penetrava cada um, aquele olhar que era doce, e falou: se a prática do mal exige tanta inteligência e serviço de um homem, calculemos a nossa necessidade de compreensão, devotamento e perseverança no sacrifício que nos reclama a execução do verdadeiro bem. Logo após, se afastou, pensativo, enquanto os 2 jovens companheiros trocaram olhares surpresos, sem saberem o que dizer. É isso aí, meus amigos. E o nosso convite hoje, com essa história maravilhosa aí de Irmão X, pelas mãos de Chico Xavier, é que a gente possa, assim como o Mestre Jesus nos ensinou, buscar sempre o bem em todas as situações, buscar a luz, buscar algo de bom naquele que já está ferido, que já está machucado, que a gente não busque repisar ainda mais as feridas, que a gente saiba olhar aquilo que é belo, aquilo que é bom, que a gente saiba sintonizar com essas coisas superiores, não com aquilo que é pequeno, com aquilo que é ruim. A gente, como humanidade, assim, a grande maioria de nós tem tanto interesse em ouvir coisas ruins, em falar sobre desgraças, em comentar e recomentar problemas e dificuldades alheios. Que a gente possa seguir esse ensinamento de Jesus e começar a se policiar mais na busca de enxergarmos o bem em tudo e em todos. Que a gente busque ver a luz, que a gente busque trazer os ensinamentos para dentro de nós. Que a gente saiba, ao invés de ficar apontando e acusando todos aqueles que estão ao nosso redor, vendo coisas ruins, que a gente saiba olhar para dentro e buscar a luz, buscar o bom, buscar o belo. Naquilo que nós não podemos ajudar ou modificar, que a gente saiba não piorar, não prejudicar. É essa busca que Ele nos convida. É esse o ensinamento que Jesus, através de toda a sua trajetória, nos foi mostrando. A busca do amor, a busca do bem, a busca da caridade, a busca da iluminação interior. Fica aí a nossa reflexão neste sábado.
Que todos tenham um final de semana iluminado e abençoado e que a gente possa trazer isso para a nossa vida. Que a gente possa se policiar para cada vez que der aquela tentação da gente comentar e fazer alguma coisa maldosa aí, que a gente lembre de buscar a luz através dos ensinamentos de Jesus. Um beijo grande a todos e nos vemos na próxima reflexão.